Olá, eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê, e trago para você uma peça simplesmente incrível e que está super em alta. Mas é importante você saber que o cropped ensinado nesta videoaula é nível avançado, porque requer habilidade no processo de montagem. Ao longo da videoaula eu vou ensinar como fazer o cropped sob medida. Mas para a explicação da peça, eu fiz um cropped de tamanho P38 e você vai precisar de 2 novelos do fio Encanto na cor 8176, 202 anilhas plásticas medindo 25 mm cada, 202 pérolas 12 mm na cor 10, agulha para crochê número 2,5, agulha para crochê número 1,5, tesoura e fita métrica. Antes de iniciar a construção da peça, é preciso aprender como forrar as anilhas, ou seja, as argolas plásticas, mas para isso é necessário passar a pérola no fio. Então eu venho com a pérola e passo delicadamente aqui no fio para que o fio não se abra. Se ele começar a desfiar a pontinha, é muito simples, é só vir com a tesoura e cortar um pedacinho do fio. Pronto! E aí você vai ter mais facilidade para passar a pérola. Feito isso, eu venho com a agulha número 2,5 e passo o fiozinho por dentro da argola e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu passo a agulha por dentro dessa alcinha aqui e faço ponto baixo. Então, eu passo a agulha, busco o fiozinho, levo lá para cima, puxo e faço uma correntinha. Aqui nós temos o primeiro ponto baixo. Agora, eu teço mais 8 pontos baixos, então nós vamos ter o total de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feitos os 9 pontos, agora chegou o momento de aplicar a pérola. Então, eu trago a pérola para junto da argola plástica, passo a agulha, viro a agulha com um gancho para baixo e puxo. Feito isso, faço aqui o ponto baixo número 10. Agora eu vou completar tecendo os 18 pontos. Fiz o 10, passo a agulha sempre pegando no fiozinho onde eu passei a pérola e a anilha. Então eu faço o número 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e por fim o número 18. Então vejam só que aqui eu tenho 18 pontos baixos com a aplicação da pérola. Para finalizar, eu passo a agulha no primeiro pontinho, puxo e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Bom, e aqui vai uma dica. A cada anilha, ou seja, a cada argola plástica finalizada, eu venho com a agulha 1,5 e passo a agulha por entre os pontos baixos na parte avesso da peça. Aí eu puxo o fiozinho que eu cortei. Isso evita com que o fio desfie durante o processo da construção da peça. Então a sugestão é, a cada anilha forrada com aplicação de pérola, passe o fiozinho por dentro dos fios, como forma de acabamento. Pronto, feito isso, é só vir com a tesoura, cortar o excesso de fio e aqui nós temos então a nossa primeira argola finalizada. Aqui eu tenho um esquema ampliado do que foi tecido anteriormente. Se eu tenho 18 pontos baixos, eu vou fazer a emenda nos pontinhos que eu tenho destacado aqui. Bom, então percebam que eu pulo 2 pontinhos e faço a emenda no terceiro ponto. Pulo 2 pontinhos e faço a emenda no terceiro ponto. Os pontos que servirão para a emenda são o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Então, vamos fazer a primeira emenda do trabalho. Aqui eu fiz o mesmo processo que eu fiz anteriormente para forrar a primeira argola, passei a pérola por dentro desse espaço e eu teci o total de 11 pontos.
Vou deixar aí o ponto 12 para fazer a emenda. Você pode fazer a emenda também no ponto 3, no ponto 6 ou no ponto 9, mas eu prefiro passar a pérola antes porque fica muito mais fácil de dar continuidade ao trabalho. Então, nós vamos fazer a emenda com o ponto 12. Aqui eu tenho apenas 11 pontos. Eu vou remover aqui um alfinete. Vou inserir pegando lá no pontinho onde eu marquei. Vou puxar. E aqui eu vou fazer ponto baixo, fiz o ponto 12. E volto tecendo o restante dos pontos. Então, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Pronto. Agora eu insiro no primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto e arremato o trabalho. Agora é só esconder esse fiozinho por entre os pontos utilizando a agulha 1,5. Feito isso, corto o excesso de fio e agora vamos fazer a próxima emenda. Agora vamos fazer a emenda da segunda argola. Então eu vou remover o marcador alfinete e eu estou utilizando o marcador alfinete para facilitar a visualização. Nessa argola a qual vou fazer a emenda, eu já teci 11 pontos baixos, como eu fiz anteriormente. Então eu insiro, faço aqui ponto baixo, que seria o ponto 12, vou fazer o ponto 13 e o ponto 14. O ponto 15 eu vou fazer emenda nesta outra argola, então eu conto a partir da emenda 1, 2 e 3, insiro, faço o ponto 15, fazendo a emenda com ponto baixo, e agora eu teço o restante para finalizar essa argola aqui. Então eu faço o 16, sempre pegando, pessoal, entre o fio e a argola plástica, o 17 e o 18. Pronto. Para encerrar, eu insiro lá no primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, arremato e escondo depois o fiozinho com agulha menor de numeração 1,5. Para emendar a terceira argola é a mesma coisa. Então aqui eu fiz 11 pontinhos, removo o marcador para facilitar, insiro pegando no pontinho, faço ponto baixo, sendo o número 12, e vou tecer da mesma forma como eu fiz antes. Faço aqui o 13 e o 14, faço a emenda do 15º ponto, a partir da emenda deste eu conto 1, 2 e 3, insiro, faço ponto baixo, então aqui nós temos o 15º ponto, e completo o restante até finalizar os 18 pontos baixos. Pronto, feito isso, insiro passando a agulha lá no primeiro pontinho, puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, arremato e depois é só esconder o fiozinho com agulha 1,5. Vejam que aqui eu tenho a emenda dos pontos 3, 6 e 9. Eu vou fazer a emenda do ponto 12 e do ponto 15, que é basicamente a mesma coisa que eu mostrei aqui. E volto para finalizar a última argolinha emendada, que seria o ponto 18. Então aqui nós temos os pontos emendados, o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15, e falta o ponto 18. Bom, aqui eu já fiz parte da argola, eu teci aqui o total de 11 pontos baixos, como eu fiz com todas as outras, e eu vou fazer da seguinte forma a emenda. Eu preciso ocupar esse espaço aqui, então eu conto a partir da emenda 3 pontinhos, 1, 2 e 3, insiro no terceiro ponto, e aqui eu faço ponto baixo, que seria o ponto 12. Faço o ponto 13, o 14, e agora eu removo o marcador e faço a emenda do ponto 15, com ponto baixo. Volto tecendo o ponto 16, o ponto 17,
E agora eu faço a emenda do ponto 18. Então eu conto 1, 2 e 3, insiro, faço ponto baixo e volto para cá, finalizando com ponto baixíssimo. Então eu insiro pegando lá no primeiro pontinho, passo a agulha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, arremato e escondo ele por entre os pontos na parte avesso com auxílio da agulha de numeração 1,5. Agora que você já sabe fazer a emenda, eu vou disponibilizar um esquema de montagem para que você possa concluir a peça. O primeiro passo para a construção do cropped é definir o tamanho do busto. Você pode obter essa medida de duas formas, usando a fita métrica ou verificando a tabela apresentada na imagem. E aqui vão algumas dicas para tirar a medida com a fita métrica. Passe a fita em torno do busto sem apertar, em posição ereta e com roupa leve ou sem roupa. E para a construção do cropped é importante saber a medida do diâmetro de cada argola, que é 3,5 centímetros. O segundo passo é a montagem da peça. A peça ensinada no vídeo é tamanho P38, portanto, o esquema apresentado na imagem é a construção dessa peça com base na medida desejada. Para tamanho P, foram utilizadas 202 argolas, mas a quantidade das argolas vai depender muito do tamanho da peça. O importante é que a construção da peça tenha em suas linhas números pares de argolas, para facilitar a execução do restante da peça, como a cava e o decote. Ah, e outra coisa, o cropped tende a ceder durante o uso em função do peso. E aqui nós temos o cropped finalizado. Espero que tenha gostado da peça, faça seu cropped, publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Sempre Círculo. Um beijo e até a próxima!